Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Funcionalcast, o podcast da Funcional Nutrition. Aqui nós falamos de nutrição, saúde, suplementação e bem-estar de forma leve, mas baseada em evidência. Eu sou Fernando Aislan, nutricionista da Funcional Nutrition, e hoje nós vamos bater um papo muito especial com a Natália Marques, que vamos falar de saúde, suplementação, de forma geral. A doutora Natália Marques é nutricionista há mais de 20 anos, mestre e doutora, coordenadora de pós-graduação e autora de diversos livros em nutrição e fitoterapia. Doutora Natália, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você conosco, principalmente por ser a nossa primeira convidada. Então, muito obrigado e seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá a todos vocês. É com muita satisfação que eu faço parte desse projeto, desse podcast, porque falar de suplementação, falar de alimentação é algo que pode ajudar inúmeras pessoas. E estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Para o seu público e para os seus alunos, queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu, particularmente, conheço você desde 2007, na primeira turma de pós-graduação em nutrição clínica aqui em BH. Mas queria que você falasse um pouquinho da sua história, como a nutrição entrou na sua vida e o que aconteceu até hoje. Bom, a história é longa, hein, Fernando? Então, quando a gente para e olha um pouquinho, esse nosso histórico, eu tô na área da nutrição há 22 anos, trabalhando como nutricionista clínica e assumi as aulas na pós-graduação da nutrição funcional, já tem aí mais ou menos 22 anos também. Então, a nutrição funcional, ela entrou na minha vida junto com essa área de atuação em consultório. E dar aula é uma coisa que sempre me nutriu muita alma, trabalha com o meu propósito e eu fico muito feliz, de contribuir com a jornada de diversos nutricionistas. Então eu me formei na cidade de São Paulo, eu sou de São Paulo, ainda resido nessa grande cidade, mas acabo ministrando aulas em diversas partes do Brasil. Mas eu comecei com a Funcional, junto com o grupo da VP Nutrição Funcional, trabalhando com a área de detoxificação. Mas o que me levou mesmo para a nutrição não foi conhecer a Funcional. A Funcional, ela veio depois. Então, eu tinha aí um desejo muito grande de poder ministrar aulas e de estar junto com as pessoas, principalmente nesse conhecimento da biologia, do corpo humano. E foi assim que eu caí na nutrição. Mas eu me apaixonei mesmo pela área da nutrição quando eu trabalhei na área hospitalar. Então, um dos meus estágios foi na área hospitalar, sabe, Fernando? Eu trabalhava na UTI e foi quando eu descobri qual o real diferencial do uso do nutriente correto nesse estado entre saúde e doença. E ali que eu falei, nossa, mas faz muito sentido esse papel do nutricionista clínico. Depois desse estágio na UTI, que foi durante a faculdade, eu fui fazer diversas pós-graduações, eu tenho 8 especializações. Por quê, pessoal? Porque eu sou muito curiosa, então eu tenho esse desejo, de conhecer mais a fundo, sempre tem alguma área que mesmo que não seja da nutrição, mas que conversa com esse desenvolvimento humano, com essa evolução do profissional, eu sempre estou ali, pesquisando e buscando. Então, passei por diversas áreas, materno-infantil, nutrição esportiva, até a parte de agricultura biodinâmica, para entender um pouco mais dessa origem do alimento. Então, é uma história aí de mais de 20 anos, trabalhando não só na nutrição, mas tentando trazer esse conhecimento, tanto para pessoas que querem entender melhor da própria saúde, quanto para nutricionistas, trabalhando com essa capacitação técnica para tornar, de fato, os conhecimentos para cada vez o profissional ir mais longe. Sim, sem dúvida, é incrível a trajetória da Natália, eu a conheço desde 2007, então realmente é uma professora incrível, uma profissional incrível, então realmente é muito gostoso acompanhar a sua trajetória e ser aluno, eu fui aluno e ainda continuo sendo aluno e pensando no futuro, nos seus projetos agora para o segundo semestre, para 2026, o que a gente pode contar para o nosso público? Então, tem bastante coisa saindo, não só porque hoje a sociedade é bem líquida, Fernando? Sempre tem, algo a mais. E a nutrição, ela é uma ciência muito viva. Então, sendo uma ciência muito viva, ela é construída nesse nosso cotidiano. Então, a gente tem, para a área dos nutricionistas, saindo mais cursos de pós-graduação, tentando aumentar
aumentar essa capacitação do profissional, porque são muitos os trabalhos científicos, são muitas áreas agora, até com a nutrição de precisão cada vez mais presente no consultório. Então, é muito importante que o profissional se capacite de maneira contínua. Por isso que a AVP, que é essa instituição que eu trabalho, está trazendo cada vez mais especializações novas para ajudar nesse conhecimento do profissional. Então, tem pós-graduação saindo. Mas está saindo também aí mais alguns livros, tanto na área da nutrição, e eu participei de um projeto muito especial, que agora eu vou contar para vocês, que é um projeto colaborativo de um livro que é sobre o código humano. Então, eu tive a participação, satisfação. É meu primeiro livro para leigos, né? Tentando trazer um pouco desse conhecimento técnico também aí, né, para o público, de maneira geral. Então, eu vou falar um pouco sobre essa evolução humana do ponto de vista da alimentação e como que hoje as pessoas estão desenvolvendo inúmeras doenças e o que elas podem fazer para mudar realmente essa jornada. Então, também temos esse projeto que está aí, né, em fase já de publicação como livro, e os meus livros técnicos. Então, agora, no Congresso Internacional, que vai acontecer no mês de setembro, tenho aí a satisfação de ver mais 2 livros meus no mundo técnico, um de farmacologia sendo publicado e o de nutrição e estética também aí na sua nova versão, né? Ele todo revisado, todo modernizado para ajudar realmente o profissional, né? Incrível é conseguir administrar o tempo para poder fazer tanta coisa, gente. É admirável a capacidade de produtividade da Natália, porque é muitas situações acontecendo ao mesmo tempo. Então, escrever esses livros, tudo isso toma muito tempo, toda essa parte de gestão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa nutrição de precisão. Talvez seja a primeira vez que as pessoas estão ouvindo esse termo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é a aplicação de tudo isso e essa ação também nas especializações. Muito bom. A nutrição de precisão, ela é uma nova especialidade da nutrição, apesar dela não ser tão recente, mas o que ela faz? São exames mais precisos que vão trazer mais pistas do que está acontecendo dentro do organismo da pessoa. Então, dentro da precisão, a gente tem toda a área da genômica nutricional, que são testes de precisão que vão mostrar como que a genética daquela pessoa está mais propícia ou não para desenvolver algumas patologias, e daí o profissional da nutrição que maneja, né, que tem autoconhecimento desses testes, pode ajudar o cliente dele a manejar melhor as escolhas alimentares, o uso mais correto da suplementação, para sempre estar agregando status de saúde e não status de doença, tá? Mas dentro da precisão também tem aumentado muito, né, os testes de microbioma intestinal, que vão analisar as bactérias que convivem com aquele organismo, e também os testes de metabolômica. Os testes de metabolômica é a evolução natural da bioquímica. Então, para os profissionais da nutrição que estão acostumados a trabalhar com a bioquímica, percam o medo da precisão. Na verdade, ele vai trazer para a gente um aprofundamento de tudo que a gente já estudou dentro da área da bioquímica de uma maneira muito viva, né? Ali para que você possa, no consultório, manejar a suplementação mais adequada para o seu paciente. E para você que está nos ouvindo aqui nesse super podcast e que não faz ideia, né, do que é esse mundo da bioquímica, a bioquímica é esse funcionamento do nosso organismo. Então, esses testes de metabolômica, apesar do nome ser bastante complicado, ele só vai mostrar pra gente como que está funcionando ou não as células do corpo e como que o profissional da área da nutrição, que é o profissional mais indicado para fazer o manejo alimentar, pode te ajudar na jornada de solução de sintomas, de patologias ou de alguns exames laboratoriais daquele check-up anual que podem estar mais alterados. Então, a nutrição de precisão, o pessoal fala que é a nutrição do futuro. Para mim, o futuro já é hoje, viu? Então, essa área da precisão, ela entrou muito na minha jornada, não só de estudo, mas principalmente de aplicabilidade no consultório. Mas a gente tem hoje crescendo uma outra área, né, Fernando, que é a saúde mental. Então, cada vez mais eu tenho trabalhado, me dedicado, né, a esse aprofundamento do cuidado das pessoas nas duas, digamos, nos 2 eixos, né? Essa alta precisão que veio para ficar, já é uma realidade, mas assim, sem perder o lado humano, né? Sem perder esse manejo, né, da pessoa que vai se alimentar, porque
porque comer é um estado emocional e ela vai trazer pra gente aí um equilíbrio, tá? Então, mesmo quando a gente fala de uma indicação de um suplemento, de adesão no consultório da nutrição, trabalhar com a saúde mental, desenvolver essas skills, né, que a gente chama de soft skills, é extremamente fundamental pra gente conseguir realmente ter o sucesso clínico, né? Então, ultimamente, eu tô me desdobrando aí nos livros, na nutrição de precisão, na saúde mental, mas sempre, né, sem perder aquele foco, que é o cuidado do outro, porque eu acho que o que mais me traz realmente o prazer é isso, de mostrar o caminho para as pessoas que elas podem escolher, dar alternativas, seja para o meu paciente, que vai precisar ter uma janela, às vezes no meio de uma doença, para ele se sentir melhor, seja para os meus alunos, meus mentorados, que precisam desse conhecimento mais aprofundado para fazer a diferença na vida de inúmeras pessoas. É incrível, incrível. E um relato meu mesmo do seguinte: em 2007, o meu TCC na nutrição foi sobre nutrigenômica. E naquela época, isso era muito raro de ter artigos sobre isso. Então, foi no congresso da VP que eu vi um pouco mais aprofundado e corria, anotava os artigos para incluir esses artigos no meu TCC. Então, imagina, há 18 anos atrás, o que era novidade, o quanto essa nutrição de precisão, ela evoluiu. Então, é muito importante e à medida que os artigos vão evoluindo, isso ainda fica mais preciso. Então, é um conhecimento que pode revolucionar esse atendimento do nutricionista. Mas falando de alimentação, né, hoje ainda é muito... As pessoas ainda têm o receio sobre a utilização de suplemento. E queria saber de você qual é o seu pensamento de conciliar a alimentação com a suplementação. Essa pergunta é ótima, Fernando, porque muitas pessoas às vezes têm o receio de ter, né, um produto de boa qualidade ou se realmente aquele suplemento pode agregar algum estado na saúde dele, né? Então, assim, a alimentação, ela é a nossa base, né? A alimentação tem que ser bem manejada e ela tem que ser individualizada. Então, as escolhas alimentares precisam ser sempre muito bem feitas e, para isso, né, pegar a orientação com um profissional nutricionista é fundamental, porque o profissional ele vai conhecer realmente as suas demandas, não apenas os seus objetivos, que pode ser objetivo de saúde, objetivo esportivo, objetivo estético, mas o profissional ele vai conseguir entender como funciona o seu metabolismo para adequar as melhores escolhas alimentares. Então a alimentação é a base, ela tem que ficar. Porém, de acordo, né, com a nossa demanda, muitas vezes de trabalho, de exercício físico, demanda de estresse, a gente não vai conseguir adquirir todos os nutrientes que podem trazer para a gente um estoque, por exemplo, para a estrutura óssea, ou ainda um estoque para a nossa pele, e dessa maneira a suplementação ela entra como uma complementação. Então, nenhum suplemento ele deve ficar para sempre na nossa jornada de saúde. Ele deve fazer uma composição com as nossas escolhas, mas naquele momento da vida. Então, não existe um único suplemento que vai resolver todas as dores daquela pessoa ou vai deixar ela protegida, blindada contra qualquer patologia. Mas a suplementação, ela entra na vitalidade positiva. O que é a vitalidade positiva? Se eu puder definir aqui para vocês, a vitalidade positiva é ter um organismo repleto de células e essas células todas bem nutridas. Porque células bem nutridas vão se tornar resilientes a qualquer tipo de estresse. Células resilientes ao estresse formam tecidos funcionais. E tecidos funcionais formam órgãos que se comunicam. E órgãos que se comunicam formam um organismo que ele está inteirado com o ambiente que ele está inserido. Então, veja, a vitalidade positiva, ela fala das nossas escolhas alimentares, mas desse estoque de nutrientes. E quando a gente está num ambiente que muitas vezes está conturbado com uma questão de estresse no trabalho, uma questão familiar, o nosso gasto nutricional aumenta muito. E a alimentação, muitas vezes, ela vai ficar aquém. Nem quando a gente olha aquele paciente que está com tanto problema na porta de entrada, né? Com problema de estômago, problema de intestino e que está passando por processos de tratamento, ele não vai conseguir aproveitar tudo que a alimentação está trazendo para ele naquele momento. Daí a suplementação, ela entra nesse ponto. Então, suplementação não é algo para a gente temer, mas sim para agregar valor. Só que também não deve ser escolhido de maneira aleatória. Ela precisa compor, de fato, uma necessidade
prévia. E aí, sempre consultar um profissional da área da nutrição, principalmente nutricionistas funcionais, que tem essa visão mais sistêmica para conseguir fazer essa composição, né? Então, toda vez que a gente lê sobre, né, uma suplementação, é muito importante para que a gente observe, de fato, a sua eficácia e sempre escolher produtos de boa qualidade, porque tem muita enganação na internet. Sabe o que eu vejo? As pessoas olham que alguém está tomando tal suplemento, daí ela procura, né, ali na internet, fala, eu também me encaixo nesse quadro. Ela faz um autodiagnóstico, né? E daí vai procurando qualquer produto, se entupindo de produtos que muitas vezes não vão trazer benefício, porque não tem a quantidade certa, não tem realmente a pureza do produto correta, e daí ela vai falar o quê? Não funciona para nada. Eu perco a crença naquela suplementação, porque a pessoa fez a jornada incorreta. Então, a suplementação, ela entra assim como uma complementação e uma complementação necessária, principalmente quando esse ambiente que nos está, né, envolvendo, está roubando essa vitalidade. A nutrição, junto com a suplementação, vai trazer de volta essa vitalidade. Ótimo, perfeito esse posicionamento. E na Funcional a gente tem o cuidado de trazer um produto mais limpo, né? Sem corantes artificiais, aditivos, né, que são utilizados para dar cor, para dar sabor. Então a gente tem essa característica de trazer um produto mais limpo, para ser uma boa alternativa para as pessoas incluírem no seu dia a dia. Mas eu lembro muito de uma resposta sua mesmo na pós, o seguinte: mas Natália, a gente pode utilizar tal suplemento ou tal vitamina ou tal mineral com um paciente assim, assim, assim? Eu lembro muito bem, a sua resposta era: depende. Depende do quadro clínico dessa pessoa, depende da dose. Então, o que a Natália disse é muito importante, porque o que funciona para uma pessoa, lá na academia, por exemplo, ela acaba sugerindo para a colega dela: olha, isso aqui deu certo para mim. E a pessoa pode estar utilizando um suplemento que não vai ser positivo para ela. Mas me conta, um suplemento que a pessoa está tomando, mas ela não precisa, isso em algum momento pode trazer algum prejuízo para a saúde dela? Dificilmente, Fernando, dificilmente. A pessoa precisaria estar errando muito na dose, tá? Porque quando a gente fala de suplementação, a gente está dentro de uma área que envolve, sobretudo, nutrientes. Vitaminas, minerais, aminoácidos, fibras, né? Então, como são todos nutrientes, eles compõem o organismo. E compondo o organismo, o nível de toxicidade é muito baixo. Por isso que a suplementação é vendida sem nenhum tipo de prescrição prévia, né? E por isso também a gente encontra dosagens em suplementos prontos diferentes de dosagem, depende da manipulação. Porque a manipulação, você tem um profissional que vai endossar essa prescrição. Então isso é bastante importante para você que não conhece essas diferenças, né? Então assim, ele é um produto seguro. Suplementação é segura porque estou falando de nutrientes. O que vai acontecer é se a pessoa errar muito a dose. Então, por exemplo, se a pessoa resolver tomar zinco. Zinco é um mineral, né? Um mineral bastante importante, está envolvido em mais de 40 rotas metabólicas de alto impacto para o nosso organismo, e normalmente o estresse, eu falo que o estresse, ele engole o zinco, né? Ele consome, então ele pode trazer um benefício. Mas o que acontece? Se a pessoa tomar um volume muito grande de zinco, ela pode ter mudanças no estômago dela, então ela pode sentir uma queimação no estômago, principalmente se o produto não vier de uma boa qualidade, né? Então, se não for realmente um produto quelado, um produto com selo de pureza, vai ter aí mais desconforto. E daí a pessoa acaba, né, tendo aí sintomatologia. Não que aquilo gerou uma toxicidade. O que é diferente dos fitoterápicos. Então, quando a gente fala de fitoterapia, são plantas medicinais onde eu tenho compostos bioativos muito concentrados. E essa concentração faz com que eles sejam muito mais ativos. E por isso que eles entram dentro de uma área de medicamento fitoterápico, o que é diferente do suplemento, tá? Então, assim, não confundam. Aquele chazinho que muitas vezes a pessoa faz para dormir pode trazer mais impacto negativo do que uma suplementação que a pessoa consome, tá? Então as pessoas às vezes não, até por desconhecimento prévio, né? Elas não dão o adequado valor ou a adequada preocupação para o produto. Então a gente tem que sempre separar as plantas medicinais da suplementação, e a Anvisa faz isso para nós, tá? Então essa separação, e o profissional da área da nutrição, você que era da área da
nutrição precisa entender de tudo para conseguir realmente ter mais cartas na manga, mais ferramentas no tratamento do seu paciente. Mas daí, quando a gente pensa numa pessoa que ela simplesmente viu uma moda, tem que tomar bastante cuidado, porque o que normalmente sempre entra em moda são coisas para emagrecer, né? E a gente vê muitos problemas e hoje viraliza muito rápido no Instagram, às vezes desinformações, porque as pessoas informam pela metade, né? Então a pessoa acabou se intoxicando, às vezes com um chá milagroso para perder peso, que não tinham as plantas corretas, e daí ela abriu um quadro de hepatotoxicidade, por exemplo. E às vezes as pessoas colocam lá no anúncio, foi a suplementação. Dificilmente foi a suplementação, a pessoa tem que ter errado muito, né? Mas a suplementação, de maneira geral, ela é segura, né? Só que ela precisa ser bem aplicada, porque se ela não for bem aplicada, a pessoa também não vai ter resultado. E esse resultado, eu até gostaria de contar, né? Uma paciente minha, eu tinha prescrito para ela coenzima Q10, né? A coenzima Q10, ela vai trazer pra gente diversos benefícios para a parte da energia dentro da célula. Então, dentro da célula tem as mitocôndrias. Para você que não faz ideia do que é uma mitocôndria, é como se fosse uma mini fábrica de produção de energia. E ela precisa de um nutriente que é a coenzima Q10. Então, eu tinha prescrito para essa minha paciente a coenzima Q10. E é uma paciente de uma fadiga crônica. Então, ela tem, né, uma fadiga patológica com vários quadros associados. Mas o que acontece? Ela virou para mim e falou assim, Natália, eu acho que essa coenzima Q10 não tá me ajudando porque não melhorou a minha fadiga. Veja, a coenzima Q10, como nutriente, ela vai fazer parte integrante dessa produção de energia dentro da célula. Para isso reverberar numa fadiga sistêmica, eu vou precisar de outros nutrientes, tá? Então, eu não esperava realmente que fosse melhorar a fadiga, mas que começasse a dar energia para o corpo da paciente funcionar de uma outra maneira. Então, também a gente precisa, enquanto profissionais da área da nutrição, quando a gente prescreve um suplemento, orientar adequadamente o paciente, para que o paciente crie as expectativas corretas e se empodere do próprio tratamento. O que eu vejo, muitas vezes, são os profissionais fazendo prescrições que não cabem para o paciente, e daí ele também não coleta o fruto do próprio trabalho. E o paciente perde a crença no suplemento e no profissional. Então, a gente precisa sempre observar que o paciente, ele tem que ser o sujeito ativo. Então, a gente tem que empoderar esse paciente, explicando para ele, trabalhando com as expectativas dele, atendendo realmente o que ele precisa naquele acolhimento, seja com a prescrição do alimento, seja com a prescrição do suplemento. Sim, sem dúvida. E a coenzima é um suplemento bem interessante porque ela atua dentro da mitocôndria. É isso. Só que para que ela funcione adequadamente, o paciente ele tem que ter uma alimentação fracionada ao longo do dia. Verdade. Então, às vezes, esse paciente ele fica em jejum, né, depois assim, de 5, 6 horas, e realmente vai faltar combustível para ele. Então, na alimentação dele vai ter ali uma alimentação equilibrada, a ingestão de carboidrato, para fazer com que toda a via glicolítica funcione, o ciclo de Krebs também funcione, para que o suplemento também cumpra o papel dele. Então, às vezes, o paciente ele pode ter a falsa impressão de que o suplemento é a solução dos problemas e eu não vou dar tanta atenção para o plano alimentar. Então, é muito importante você que segue um plano alimentar, que tem essa orientação, que realmente é um conjunto de situações que vão promover a saúde e atender aquilo que você deseja. Então, muita atenção à alimentação e à suplementação no momento certo, na dose certa, para que você tenha resultado. Falando então de coenzima Q10, além dessa ação de energia, o que mais a gente tem já comprovado que a coenzima pode nos ajudar? A coenzima Q10, ela é entendida na sua funcionalidade como uma vitamina, tá? Apesar disso também gerar algumas controvérsias em termos de pesquisa científica, mas ela vai contribuir com o funcionamento da mitocôndria, ou seja, né, fazendo parte integrante da nossa produção de energia dentro das células. Lembrando, né, Fernando, que os tecidos que a gente tem no corpo que mais tem mitocôndria são os tecidos, né, musculares, então musculatura esquelética, coração, mas também o cérebro. Então, quando a gente fala dessa coenzima Q10 fazendo parte dessa energia do tecido, qualquer disfunção que venha na estrutura muscular, como movimento físico, limitação de ganho de massa muscular ou sintomas associados à produtividade cerebral, a coenzima Q10 acaba ajudando, tá? Não colocando realmente na conta da coenzima Q10 uma melhora
melhora sintomática total. Porque, como o Fernando até comentou, né? Eu tenho outros passos, como o próprio fracionamento da alimentação e as escolhas adequadas de outros nutrientes também. Mas a coenzima Q10, ela atua como um antioxidante. Então, como um antioxidante, ela vai evitar que eu tenha o estresse oxidativo. O que vai ser esse estresse oxidativo? Toda a nossa produção de energia tem um custo. Ela gera os radicais livres de oxigênio. E esses radicais livres de oxigênio, como eles estão livres, eles precisam ser conjugados. Então, eu vou precisar de estruturas químicas que se liguem a esses radicais livres para evitar que eles se liguem aonde bem entender. Um radical livre, digamos, disperso, que não foi bem conduzido numa ligação com o nutriente, ele acaba prejudicando o núcleo da célula, ele acaba prejudicando a membrana celular, trazendo processos inflamatórios e outras disfunções. Então, ter antioxidantes dentro da célula acaba dando esse direcionamento do radical livre. Então, pensando nisso, a coenzima Q10 é também dentre as suas atuações, destaca-se essa ação antioxidante. Pensando, então, em produção de energia e ação antioxidante, essa coenzima Q10, ela é parte integrante de todas as células do corpo humano, mas a gente acaba tendo uma reverberação maior de benefícios aonde tem uma maior concentração de mitocôndrias, musculatura esquelética e também a parte do cérebro. Na verdade, sistema nervoso central como um todo, né? Mas essa performance cerebral. Eu costumo dizer que a coenzima Q10, ela faz parte da performance física e mental ao mesmo tempo. E uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar aqui, que a coenzima Q10 é o único nutriente que o corpo humano produz. A gente tem uma dependência dos nutrientes vindos da alimentação. Mas a coenzima Q10, nós produzimos. O fígado produz essa coenzima Q10. Porém, dentro da nossa jornada de vida, essa coenzima Q10 vai perdendo potência de fabricação. Então, a nossa grande janela de produção de coenzima Q10 é o início da vida. Então, até 21 anos, estamos no top de produção dessa coenzima Q10. Depois, com esse corpo adulto já formado, essa coenzima Q10 ela vai caindo a sua produção, tendo, né, uma queda mais proeminente a partir dos 40 anos e depois dos 60 anos, a produção é muito baixa. A produção da coenzima Q10, ela vai depender do movimento físico, então pessoas sedentárias acabam tendo uma perda de produção precoce, porque são sedentárias, diferente de uma pessoa fisicamente ativa. Então, uma pessoa fisicamente ativa de 65, 70 anos ainda vai ter uma produção de coenzima Q10 compatível a esse movimento físico, diferente do sedentário de 25 anos, mas também ela está relacionada à funcionalidade do próprio fígado. Então, um fígado com bom funcionamento, que não esteja ali lidando com muitos medicamentos, com muitos problemas vindos de uma alimentação desequilibrada, acaba performando melhor também, tá? Por isso que a coenzima Q10 é muito importante que a gente observe a faixa etária da pessoa, sendo bastante eficaz, não apenas quando tem os sintomas, sabe, Fernando? Mas para a gente prevenir a perda da energia vital. Então, principalmente pessoas 60 a mais, como eu já tenho uma expectativa de redução de produção de coenzima Q10, ela acaba entrando como um suplemento de base para compor, de fato, essa complementação, evitando uma perda cognitiva, evitando uma perda de saúde, né, mental para esse paciente, conforme ele vai se afastando dos 60 anos. Então, não é apenas com 60 anos, mas a gente pode ver também benefícios dessa coenzima Q10 em pessoas que vieram de uma vida adulta sedentária, muito desequilibrada na alimentação, com o fígado muito sobrecarregado, porque elas estão envelhecendo precocemente. Daí a coenzima Q10, ela entra como esse anti-aging, tá? Não que ela seja de fato um anti-envelhecimento, mas como ela vai mexer com o funcionamento dessas células, a gente acaba tendo um benefício também atrelado. Então, a gente não vai ver prescrição de coenzima Q10 para crianças, mas na vida adulta, sempre que a gente tiver esse descompasso de movimento físico, né, problemas no fígado, já vale a pena começar a considerar essa coenzima Q10 para performance tanto física quanto mental. Entendi, excelente. E a coenzima da funcional, ela tem em cada cápsula 100 miligramas de coenzima Q10. E a sugestão de dose diária
em torno ali de 2 cápsulas ao dia. E pensando em qualidade, o que a gente pensa em relação à estabilidade dessa molécula de coenzima Q10? A gente utiliza o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, na forma de óleo, para estabilizar essa molécula e também aumentar a sua absorção. E como temos um óleo, nós pensamos ali na adição da vitamina E para evitar essa oxidação. Então, são essas informações que são importantes para você avaliar e até mesmo diferir um produto do outro. E assim, com conhecimento, você acaba entendendo, até mesmo escolher um suplemento da melhor forma. Natália, pensando nessa combinação de coenzima Q10, eu já vi muitos artigos utilizando também o magnésio. E aí, o que a gente pode dizer sobre o magnésio e essa combinação de magnésio com a treonina, que seria ali o mix de magnésio e treonato? Maravilha. Quando a gente pensa no magnésio, ele está entre os nutrientes que a população brasileira mais tem deficiência. Então, mesmo, tá? Mesmo. Mais até do que o ferro. Olha que interessante. Por quê? O magnésio, assim como o ferro ou qualquer outro mineral, ele faz parte da matriz de diversos alimentos. Mas ele acaba espelhando a qualidade do solo aonde esse alimento foi produzido. E no Brasil, tirando aqui o estado de Minas Gerais, olha, vocês estão no lucro aqui, tá? O estado de Minas Gerais é das regiões do Brasil que tem o maior bolsão de magnésio no solo. Então, os produtos produzidos em Minas, os alimentos produzidos em Minas costumam ter aí um melhor desempenho na quantidade de magnésio do que outros estados brasileiros. Pensando em folhas verdes escuras, por exemplo? Folhas verdes escuras é um excelente exemplo, porque o magnésio, ele faz parte da clorofila. Então, tudo que é verde, quanto mais verde escuro, mais magnésio vai conter. Entendi. Mas a gente também tem muito magnésio nas sementes, Fernando. Então, todas as sementes produzidas, né, que a pessoa consome, seja elas oleaginosas ou não, né, aquelas nuts, castanhas, mas sementes de girassol, semente de abóbora, também contém magnésio. E as leguminosas, né, então feijão, lentilha, grão de bico, são boas fontes de magnésio. Só que a quantidade de magnésio no alimento, ele depende diretamente do status desse magnésio no solo em que esse alimento foi cultivado, tá? Então, no Brasil, de uma maneira geral, num levantamento, né, em alguns levantamentos que já aconteceram de maneira epidemiológica no Brasil, já foi demonstrado que magnésio sempre está em baixa. Então, é muito comum a gente encontrar deficiência de magnésio, ainda que a pessoa tenha uma alimentação equilibrada. Já pensou a pessoa que não tem uma alimentação equilibrada? Nossa. Se a pessoa que come salada já tá no déficit, você imagina uma pessoa que só come ultraprocessado, tá? Então, é muito frequente. E com isso, muitos sintomas de deficiência de magnésio acabam aparecendo. O magnésio, ele tem mais de 200 vias bioquímicas que ele ativa no nosso corpo. Então, ele é muito importante. Mas, pensando realmente nesse dueto com a coenzima Q10, a gente pode destacar 2 pontos que eu acho que são bastante relevantes para você que é profissional da área da nutrição. Ponto número 1, quando a gente fala dessa coenzima Q10 ativando a cadeia transportadora de elétrons, produzindo energia, o magnésio, ele é o elemento químico que está atrelado ao ATP. A molécula de energia, tá? Então, eu vou precisar desse magnésio também nessa cascata de produção da energia efetiva, tá? E pensando no nosso número de mitocôndrias e musculatura esquelética e também em neurônios, o magnésio, ele se faz presente na parte de neurônios por conta do equilíbrio na cascata de polarização e despolarização, ou seja, na transmissão do impulso nervoso, e na musculatura esquelética, na contração e relaxamento desse músculo. Então, o magnésio, ele é um elemento químico muito importante para o funcionamento do corpo, e quando eu falo desses tecidos que também têm uma alta dependência da coenzima Q10, o magnésio, ele entra num combo, tá? Agora, quando a gente fala de magnésio, existem diversas formas químicas de magnésio, e aqui eu acho que é o grande pulo do gato, Fernando, que as pessoas acabam se confundindo quando são profissionais da área da saúde. Por quê? Nós
podemos encontrar esse magnésio ligado a outros elementos químicos. E é esse elemento químico que vai definir a sua biodisponibilidade no intestino e o direcionamento desse magnésio dentro do nosso corpo. Então, quando eu falo, por exemplo, né, de um magnésio bisglicinato, essa glicina que está associada a esse magnésio vai ter um bom desempenho no fígado, por exemplo. Já quando ele está ligado a um treonato, eu vou ter um desempenho melhor no sistema nervoso central, na parte cerebral. Então, se você está acompanhando um paciente, né, ou você mesmo está com aquela mente mais conturbada, brain fog, perda cognitiva, né, mente hiperativa e precisa e tem uma dependência de reposição do magnésio, a escolha do magnésio treonato pode ser mais assertiva, justamente porque ele acaba performando melhor nesse neurônio, junto, né, com essa coenzima Q10. Agora, existem outros formatos ou outras associações. E uma outra associação também que pode trazer benefícios para a saúde mental é associar esse magnésio junto ao inositol. O inositol é um outro elemento químico que também vem da alimentação. Muito interessante que o inositol ele vem da molécula do fitato, que nós, da área da nutrição, normalmente reconhecemos esse fitato como um fator antinutricional, né? Mas o inositol, ele acaba tendo uma participação dentro do neurônio também nessa produção da energia dentro do neurônio, através do formato do inositol trifosfato, que é um grande sinalizador intracelular. Então, quando a gente fala desse inositol, o inositol ele acaba muitas vezes vindo na suplementação com magnésio, porque pensando na parte cerebral, ele faz um combo muito perfeito, tá? E diferente do que as pessoas acabam acreditando, sabe, Fernando, assim, principalmente na demanda que eu vejo de consultório, das dúvidas, né, que o paciente traz pra gente, o magnésio e o inositol, eles não são bons indutores de sono, mas como eles ajudam nessa saúde do neurônio e o magnésio principalmente ajuda a soltar a musculatura, pessoas muito ansiosas, com a cabeça muito hiperativa, ou que estão numa fase de vida precisando ter muito enfrentamento por conta de um estresse, né? Utilizar esse magnésio e esse inositol vai ajudar a melhorar a qualidade do sono das pessoas. Por quê? Porque ele vai melhorar essa estrutura tensa que a pessoa fica quando está no estresse, ou a cabeça hiperativa tentando resolver o problema. Então é muito interessante a gente pensar nessa associação do magnésio com o inositol. E é algo que os pacientes muitas vezes acabam relacionando como, eu vou chamar de efeito colateral, mas o profissional, né, que estuda e que conhece profundamente o que ele prescreve, vai perceber que pode ser um benefício terapêutico. O magnésio, quando ele está associado com o inositol, ele ajuda a melhorar o funcionamento do intestino também. Então, muitos pacientes acabam relatando como efeito colateral que o intestino melhorou, né, que começou a ter uma melhor frequência desse intestino. Então, esse é um ponto também que o profissional que está estudando, ele precisa se atentar, porque eu posso utilizar isso como uma estratégia na constipação. Então, não só para aquele que está ansioso, mas como uma estratégia também nessa constipação. E às vezes a gente acaba esquecendo, né, o prescritor, que o magnésio ele ajuda nesse relaxamento da fibra muscular. Mas não só do músculo estriado, mas do músculo liso. Verdade. Daí que vem essa melhoria dessa constipação, porque essa fibra ela está mais relaxada, ou tem o magnésio que vai promover ali esse relaxamento e, consequentemente, esse peristaltismo. Então, a bioquímica realmente é muito incrível e tudo se encaixa. Então, é interessante pensar de uma forma mais genérica da ação do nutriente para que o paciente ele melhore em vários sentidos e não apenas, por exemplo, na qualidade do sono. E pensando nessa qualidade do sono, o Magnositol Plus, ele tem na sua combinação o magnésio, o inositol e também os precursores da síntese de serotonina, que são o triptofano, magnésio e vitamina B6. Então nós temos ali os nutrientes que vão promover essa síntese de serotonina para melhorar esse relaxamento, para que a pessoa tenha um sono ainda melhor. E ainda nós adicionamos melatonina. Então é um suplemento bastante interessante pensando nessa qualidade do sono e sim, que esse sono ele seja reparador para que no dia seguinte a pessoa ela acaba aos poucos tendo essa melhora na qualidade de vida. Bom, Natália, tá excelente esse nosso bate-papo, tá muito enriquecedor e queria falar um pouquinho do resveratrol. Então é um nutriente, um princípio ativo muito conhecido,
que está presente principalmente na casca da uva, nas sementes. Muitas pessoas só lembram do resveratrol no vinho, mas o que você me diz em relação até mesmo a esse anti-envelhecimento? O que a gente pode falar para o nosso público sobre o resveratrol? Muito bom. O resveratrol, realmente, eu acho que ele é memorável no vinho, né? E por que isso? Eu acho que trazer um pouquinho de história também pode ajudar as pessoas a identificarem, inclusive, que é um resveratrol. Quando começou muito essa tendência nas bases científicas sobre alimentos funcionais, né? A dieta do Mediterrâneo, ela acabou se expressando muito numa grande pesquisa que foi conduzida ali na década de 60, 70, em vários países. E eles estavam numa busca, Fernando, nessa pesquisa, os autores, de qual combinação alimentar trazia menos risco cardiovascular. Qual combinação alimentar trazia menos doenças. Lembrando que estamos falando ali mais ou menos da década de 70, em que a gente não tinha, por exemplo, esse boom da obesidade que a gente tem hoje, ou das doenças como infertilidade, tá? Mas o que eles perceberam lá? Que na dieta do Mediterrâneo, principalmente ali na Grécia e no sul da Itália, tinha uma combinação de nutrientes que trazia menor risco, menor incidência de doenças do coração. E foi assim que eles foram achando e chegando em alimentos como tomate, como vinho, né, que fazem parte da cultura alimentar da região, né, o próprio peixe, e assim eles foram estudando daí os alimentos em separado. O vinho, especificamente, eles acabaram chegando nesse composto bioativo que é o resveratrol. Então, acho que um ponto bastante importante, o resveratrol, ele não é um nutriente. O resveratrol, ele é um composto bioativo, também conhecido como fitoquímico, ou seja, a planta produz essa substância e, portanto, quando a gente fala de um suplemento, precisa ser extraído previamente de uma planta, tá? Ele acaba sendo comercializado como suplemento, uma vez que já foi validado seus benefícios para o organismo como um suplemento. Mas sendo um composto bioativo, ele precisa de uma estabilidade diferente. E daí o que os pesquisadores mostraram? Que quando a gente olha o suco, a uva, comparo a uva com o suco de uva e comparo o suco de uva com o vinho, aonde que eu vou ter maior retenção desse resveratrol? No vinho, por conta do processo de fermentação. Entendi. Então a gente tem que lembrar que o vinho, ele é uma bebida fermentada, ele partiu da uva, mas ele passou por um processo de fermentação, o que mostra a importância da ação de bactérias para que eu tenha esse resveratrol trabalhando, né, dentro daquela matriz alimentar. Por que eu estou colocando esses pontos? Com esses trabalhos da dieta do Mediterrâneo e com o aprofundamento na uva, no vinho, entre outros, né, alimentos que foram ditos como funcionais. O que é um alimento funcional? Nada mais é do que um alimento que ele tem uma quantidade maior de nutriente ou de composto bioativo que tem associação com status de saúde, tá? E com isso, né, teve muita polêmica, mas o vinho tem álcool, bebe ou não bebe vinho, né? Tem pessoas que não podem tomar vinho, como que faz? Deixando essas polêmicas de lado e olhando só para esse resveratrol ele começou a ser estudado e mostrou inicialmente que ele exercia uma ação antioxidante. Então, sendo antioxidante, aí ele já vinha, né, diminuindo processos inflamatórios e melhorando o funcionamento da energia das células. Mas daí, estudando um pouquinho mais, esse resveratrol mostrou-se em pesquisa como ativando uma cascata específica, que é a cascata do SIRT1, PGC1-alfa, tá? O que vem a ser? Né? Traduz pra gente. Vamos traduzir, né? Então, o que significa, né, esse monte de sigla? Essas cascatas são cascatas que estimulam a célula na sua regeneração. O que vem a ser isso? Essa regeneração. Nós temos todas as células como se elas tivessem um tempo de vida, né? Essa célula que tem um tempo de vida, ela vai ter uma ação, ela vai exercer essa sua função e depois disso, essa célula precisa ser substituída, tá? O fato é que o processo do envelhecimento, o grau, né, a quantidade de envelhecimento que a pessoa vai acumulando, se ela vai demorar mais para envelhecer ou se ela vai fazer isso de maneira precoce, depende muito dessa capacidade que a célula tem de lidar com os problemas. Então, a célula que tem essa via mais ativada das sirtuínas acaba perforando
performando melhor e regenerando melhor. Então eu tiro, né, o processo de envelhecimento celular. Por isso que hoje o resveratrol ele é visto como um dos gatilhos de recuperação de mitocôndria, um dos gatilhos de recuperação da saúde da célula. Um dos pontos interessantes desse resveratrol, então, Fernando, é que como ele vai atuar dentro desse processo de regeneração da própria célula, eu consigo melhorar a cascata energética da célula recuperando a mitocôndria e diminuo os efeitos do envelhecimento na célula. Se eu tenho células que estão lidando melhor com esse processo do envelhecimento, eu vou ter um organismo que ele não vai apressar esse envelhecimento biológico e com isso eu consigo melhorar os sinais anti-aging do corpo, anti-envelhecimento, né? E daí aprofundando e seguindo mais ainda nas pesquisas, o resveratrol ele começou a ser também estudado por uma outra via química, que é a via do NRF2. E essa via é a minha favorita. Por que que o NRF2 se tornou a minha via do coração? Porque esse NRF2, ele vai estimular que a célula consiga lidar com qualquer tipo de estresse. Então, a via do NRF2 é a via de produção das enzimas antioxidantes dentro da célula. E alguns compostos bioativos de planta conseguem ativar essa via. Por isso, a nossa necessidade de ter uma alimentação bem biodiversa, com alimentos, né, sempre muito coloridos, de origem vegetal, para a gente continuamente ativar a tal da via do NRF2. E o resveratrol ativa essa via diretamente também, seja via alimentação ou via suplemento. Então, essa via sendo ativada, eu consigo ter o que hoje é considerado nas pesquisas científicas internacionais como o elo da longevidade. Então, quem consegue ativar essa via de maneira cotidiana vai envelhecer mais lentamente e vai ter mais sucesso na jornada, né, dos 100 mais. Então, hoje a gente não fala mais de 60 mais, eu já estou focando no 100 mais, né? Porque não adianta chegar em 100 anos, né, não conseguindo deambular. Então, a gente tem que chegar saudável, fisicamente ativo, fazendo podcast, não é isso, Fernando? Né? Tudo bem que a gente está bem distante dos 100 anos ainda, mas é hoje que a gente vai nutrindo essas células através da via do NRF2 e o resveratrol ativa essa via também. E daí, mais recentemente, né, descobriu-se em trabalhos que a microbiota intestinal ativa esse resveratrol. Olha que interessante. Que então, a gente olhando lá para o vinho, que era bebida fermentada, que tinha uma participação das bactérias nessa molécula do resveratrol e na sua estabilização, hoje a gente encontra isso sendo validado no intestino humano. Então, quando eu tenho esse resveratrol sendo consumido, eu também faço uma ativação das bactérias intestinais. Lembrando que não é só o resveratrol, são os compostos fenólicos de maneira geral. Entre eles, né, nós temos o resveratrol, nós temos a quercetina, nós temos a rutina, que também podem performar dessa maneira. Então, olhando esse resveratrol, nós temos ele desde uma alimentação para manutenção da microbiota intestinal saudável até uma ativação constante na via do NRF2, na via dessa SIRT1, PGC1-alfa, fazendo uma melhora da qualidade dessa célula e atuando dessa maneira como um anti-aging. Tá? Excelente, gente, que aula incrível que estamos tendo aqui. É um episódio para assistir várias vezes para poder guardar tudo isso, porque realmente é muita informação, tá realmente incrível. E pensando nessa combinação de antioxidantes, o resveratrol da Funcional Nutrition, ele tem, além do resveratrol, proantocianidina, licopeno e vitamina E. Então nós temos um mix de antioxidantes pensando em todo esse processo de neutralização de radical livre para que nós tenhamos esse benefício de neutralizar essas reações que são naturais do nosso organismo. Então pensando em longevidade, hoje você tem que fazer algo em relação à sua saúde para que você tenha, chegando aos 100, com vitalidade positiva, não é isso? É isso, a meta é essa, pessoal. Incrível, incrível. Natália, um outro suplemento, né, que está muito em moda, que tem muitas funções, mas que ainda gera muita dúvida, é o ômega 3. E aí o que a gente mais encontra são essas frações de EPA e DHA. Você pode explicar um pouquinho pra gente, numa linguagem mais leve, para quem não é nutricionista também conseguir entender a função
do EPA e do DHA no nosso organismo? Perfeito. Então, o EPA e o DHA, eles são ácidos graxos, ou seja, gorduras que têm tamanhos moleculares diferentes. Então, o DHA é grande, o EPA é um pouco menor e a gente tem um outro menorzinho ainda que é o ALA. Mas todos eles são ômega 3. Então, eles vão ter participação em diversas células do nosso organismo, porque eles são partes constituintes da membrana celular. Então, todas essas frações de ômega 3 acabam fazendo uma composição da nossa estrutura junto com outra gordura que é o ômega 6. Então, nosso corpo sempre tem ômega 3 e ômega 6. Mas o que acontece, Fernando? Assim como outros nutrientes, o ômega 3 ele precisa vir da alimentação, assim como o ômega 6. Mas a alimentação ocidental, principalmente quem tem uma alimentação desequilibrada, come muito fast food, consome muito alimento ultraprocessado, acaba tendo muito ômega 6 e pouco ômega 3. Então, nesse desequilíbrio, o corpo ele começa a perder funcionalidade e ele inflama mais rápido. Por isso que o ômega 3 é visto como um fator anti-inflamatório. E com isso, Fernando, existe aumento do processo inflamatório por conta desse desequilíbrio. As pessoas acabam consumindo muito ômega 6 e falta ômega 3. E com isso, eu vou tendo inflamações e as inflamações geram doenças como diabetes, a obesidade, a perda cognitiva, neurodegeneração. Então, para você que tem dúvidas sobre o ômega 3, ele é uma gordura presente na alimentação, mas sempre constantemente por conta do padrão alimentar ocidental, a gente precisa revisitar essa proporção entre ômega 3 e 6. Como o EPA e o DHA são moléculas similares, mas com tamanhos diferentes, o DHA ele vai ter um papel muito importante na parte cerebral. Então, muitas vezes, as pessoas, quando consomem esse ômega 3, acaba tendo um desequilíbrio dos tamanhos das moléculas, então, entre o EPA e o DHA. E daí, pesquisas demonstraram que a concentração de DHA ajuda a melhorar a parte cognitiva. Em que momento? Não para todo mundo, mas momentos específicos da nossa vida. Por exemplo, quando eu estou formando esse cérebro. Então, no intraútero, quando o bebê está sendo formado lá, né, naquele ambiente dentro da mãe, é necessário esse DHA sendo depositado no cérebro do bebê, fazendo com que tenha uma melhor formação desse cérebro, tá? Além disso, esse DHA também se torna importante quando as pessoas começam a manifestar perdas cognitivas, confusão mental ou qualquer outra doença dentro da área da saúde mental, sendo elas psiquiátricas ou doenças emocionais. Então, esse DHA também vai performar melhor quando eu tenho esse desequilíbrio prévio. Então, quando a gente pensa numa reposição de ômega 3, eu vou ter que primeiro partir dessa alimentação novamente como um complemento, para conseguir equilibrar o 3 com o 6. E depois disso, eu vou ter uma indicação do tamanho dessa molécula. Se eu tenho um foco mais cerebral, nós vamos migrar para uma quantidade um pouco mais expressiva de DHA para conseguir tirar a pessoa daquele quadro agudo. Saiu daquele quadro agudo, a gente precisa voltar para o equilíbrio entre EPA e DHA. Daí escolher um outro produto que tenha mais equilíbrio entre os dois. Por isso que não existe um ômega 3 correto, né, para aquela pessoa, mas sim sempre fazer esse equilíbrio das gorduras. De novo, depende, né? Depende. Sempre depende. Então, é uma individualidade bioquímica muito importante para que o profissional da nutrição, ele faça uma indicação mais adequada para o seu paciente. E tem alguns critérios muito importantes de qualidade de ômega 3, porque muitas vezes a pessoa pensa apenas na concentração de EPA e de DHA. Então, pensando em qualidade, quais são alguns critérios muito importantes que tanto você, como prescritor, e você, como consumidor que vai na loja de suplemento ou numa farmácia, você tem que avaliar. Então, além da concentração, que esse é o primeiro ponto, então pensando em EPA, uma ação mais antioxidante, mais anti-inflamatória, e o DHA, mais cognitiva, mas não para por aí. Então, quais são os critérios de qualidade? Presença de selo de pureza que assegure essa isenção de metais pesados. O segundo ponto é a forma química deste ômega dentro da cápsula, porque a forma de triglicerídeo, que é a forma encontrada in natura, ela tem uma absorção muito maior, chegando até 70%, que é o que os artigos mostram também. Então, a forma
química desse ômega dentro da cápsula também é um ponto importante. O fato dele ser odor-free, ou seja, você não sente gosto de peixe após ingerir a cápsula, também é um fator de qualidade. E principalmente para evitar essa oxidação desse ômega dentro da cápsula, é fundamental que esteja presente a vitamina E. Então, em todo óleo é muito importante que tenha a vitamina E adicionada para evitar essa oxidação. E o último ponto, e que talvez seja o primeiro para você, na hora que olha para aquelas opções na farmácia ou na loja de suplemento, é o pote desse ômega. Então, esse pote mais escuro, ele acaba reduzindo a passagem de luz. E essa luminosidade é um fator que pode promover a oxidação. Então, de imediato, o primeiro ponto que visualmente você consegue escolher é através da embalagem. Então, são critérios de qualidade que, na consultoria que nós fazemos para os nutricionistas, elas entendam a importância de não só pensar na concentração de EPA e de DHA, mas também em outros critérios de qualidade, para que o suplemento ele realmente apresente o resultado que a nutricionista deseja e é a dor que o paciente traz para ela no consultório. E ainda falando um pouquinho mais de óleos, nós temos um mix de óleos de borragem, prímola e linhaça. Qual que é a ideia desse mix? De reduzir sintomas de TPM e menopausa. Realmente tem essa ação, né, no organismo das mulheres? Muito bom. Quando a gente fala, né, de outros óleos, como é o caso do borragem e da prímula, é outro tipo de gordura que vai estar presente, tá? Então, ele é um GLA, ele é um gama-linoleico conjugado. Esse gama-linoleico conjugado, apesar do nome complicado, a atuação dele no corpo vai ser diferente do ômega 3. Então, o ômega 3, ele vai fazer parte integrante dessa membrana celular, ele é parte integrante desse processo cognitivo, desenvolvimento cerebral. Já o GLA, ele vai ter uma ação no sistema hormonal. Por isso, acaba sendo mais direcionado para o ciclo feminino. Então, no ciclo menstrual, muitas mulheres experimentam sintomas de TPM, retenção de líquidos, peso nas mamas, sentindo que a perna ficou mais pesada. E isso é por um desequilíbrio dos hormônios, sobretudo da progesterona. E aí, quando a gente tem esse GLA, eu consigo normalizar esse sistema, trazendo, então, alívio dos sintomas. E quando a gente pensa na linhaça, até porque ela também é rica em outros compostos bioativos, eu posso agregar mais valor nessa ação. Incrível, Natália. Essa explicação realmente é muito importante, porque a gente acaba tendo apenas a indicação de determinado suplemento. Justamente, às vezes, a pessoa tem ali esses sintomas de TPM muito intensos e acaba compartilhando com a sua vizinha, com a sua filha, olha, deu certo. Mas é muito importante para o profissional da saúde que ele entenda o porquê de estar prescrevendo esse suplemento. E a Funcional, ela tem um suplemento bem objetivo, né, pensando na redução do sintoma, tanto da TPM quanto da menopausa, que é o Cicloleve. E nele nós temos ali um mix de óleos de prímula, borragem e linhaça. E novamente, como temos um óleo, nós temos a adição de vitamina E para evitar essa oxidação. Natália, o papo está muito bom, mas estamos caminhando para o fim, infelizmente. Mas eu queria falar de mais um suplemento que tem também uma dúvida muito grande sobre se ele faz mal, se não faz, que é a creatina. O que você me diz, o que os artigos mais recentes falam sobre a creatina? A creatina, ela passa a ser um suplemento que gera tanto angústia em algumas pessoas quanto uma busca incessante por outras, né? A creatina, ela é um produto derivado proteico que vai trazer uma contribuição no nosso organismo, aonde? Principalmente na musculatura esquelética. Então, é um suplemento antigo, né? Que veio principalmente do apelo esportivo. Então, todo o uso da creatina começou no mundo do esporte, porque a creatina, dentro do músculo esquelético, ela melhora a capacidade de produção de energia, liberação de energia rápida. Então, era muito utilizado em modalidades esportivas que envolviam o sprint. O que é o sprint? Passar do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. E se fazia, muitas vezes, o que a gente chama de overload no esporte, que é encher essa musculatura com creatina para que o músculo performasse melhor. Então, a creatina, ela nasceu no mundo do esporte buscando performance em modalidades específicas
para conseguir realmente esse status de energia. Mas o que acontece? Uma vez que o músculo utiliza essa creatina, ela vai sendo transformada num metabólito que é a creatinina. E a creatinina o corpo não tem como usar. Então, automaticamente, ele é encaminhado para o sistema renal para ele ser urinado. Tanto que a creatinina também é uma velha conhecida do mundo, né, da nefrologia, que são os médicos que estudam e que trabalham com o nosso sistema, né, de eliminação, que é o sistema renal, como algo a temer. Porque toda vez que eu tenho um aumento dessa creatinina, eu posso trazer prejuízos para esse rim. Mas veja que eu estou conectando um sistema muscular funcional com uma pessoa que já vem de um status de rim prejudicado, que é o que procurou o médico, tá? A creatina não causa danos renais, que isso fique muito claro. E os trabalhos científicos já demonstram isso há muitos anos, tá? Já tem mais de uma década, né, que a creatina, ela, digamos, foi abençoada no mundo da nefrologia. Por quê? Porque para eu conseguir ter um status de prejuízo, eu já tenho outros gatilhos de disfunção que não dependem dessa creatina, tá? Então as pessoas acabam confundindo e comparando a creatina suplemento com esse marcador que é a creatinina. E hoje, o que a gente tem de trabalhos de aplicabilidade? A creatina definitivamente saiu do mundo do esporte. Ela continua sendo utilizada nessas modalidades, então no mundo do esporte está mais do que, né, renovado o uso dela. Já não se faz mais overload como se fazia no passado, então as doses de 15 gramas caíram, né, muitas vezes para 5 gramas numa manutenção muscular, tá? Mas ela começou a chamar a atenção de um outro público, o público da terceira idade. Sabe por quê, Fernando? Quando a gente começa a observar o benefício da creatina no músculo, trazendo energia, o pessoal da geriatria parou para pensar. E a pessoa que quase não tem músculo? E a sarcopenia? Sarcopenia é a perda desse músculo, né? Será que a creatina pode ajudar? E foi assim que foi demonstrado em pesquisa científica que a creatina, ela abre as células satélites musculares. Então ela ajuda nessa regeneração do músculo, na área muscular. E a creatina, ela entrou no mundo clínico. E o idoso começou a utilizar, o que gerou muitos trabalhos na nefrologia também, mostrando que uma pessoa 60 a mais, sem problema prévio renal, certo? Tomando creatina todos os dias, 5 gramas durante um ano, não mudou o padrão de funcionamento renal. O que mostra, de fato, que ela não causa toxicidade. Ela é bem segura, né? Ela é muito segura. Ela é muito segura e mais do que isso, esses pacientes que eram idosos melhoraram o volume muscular. Tá? Então, abrir a célula satélite para você, né, que quer ganhar massa muscular, não adianta só tomar creatina, vai ter que treinar também, né? Porque o que realmente faz o gatilho de aumento do volume muscular é o treino. Então, para o idoso, ajuda nas células satélites, mas não livre de exercício. Então, eu preciso casar ainda a creatina ao movimento físico, tá? Entendi. Para o idoso é mais difícil esse aumento da massa muscular. Sim. Mas pensando num jovem adulto, é o exercício de força, é a musculação que vai promover esse aumento de massa muscular? Então, a musculação, ela vai trazer, né, essa melhora na área muscular, ou seja, promover a hipertrofia, tá? Quando a gente fala de exercícios que não é o exercício de força, exercícios aeróbios, corridas, bike, né? Eu vou ter outras induções no que a gente chama de mecanotransdução, nesse funcionamento do músculo, tá? A creatina, ela pode entrar também nessa janela, uma vez que ela participa dessa estrutura de produção de energia. Mas a energia que vem da creatina é a energia que se gasta muito rápido, muito rápido. Então ela pode entrar contribuindo com as células satélites, não pela cascata da energia. E com essa célula satélite sendo mais pesquisada, chegou-se no benefício atual da creatina, mais uma vez para a parte cerebral. Aliás, o cérebro está com tudo nas pesquisas científicas, né? Então as pessoas estão bastante preocupadas não só com esse corpo físico, mas com essa saúde mental que anda muito abalada, né? Pra gente observar o que tem acontecido na sociedade. Então a creatina, os últimos trabalhos têm mostrado uma contribuição positiva também para esse funcionamento dos neurônios, para a preservação cognitiva, já na vida adulta, quando a pessoa vem de um estado de ansiedade, de estresse ou gatilhos emocionais que estão trabalhando negativamente com
esse funcionamento cerebral. Então, hoje a creatina é mais um suplemento, que assim como a coenzima Q10, a gente fala que ela trabalha com a performance, tanto física quanto mental, pensando realmente em artigos científicos. Isso. E é segura, gente. É segura, né? Lógico, né? Você que é nutricionista não vai prescrever creatina para paciente que já tem uma insuficiência renal crônica, mas ela, enquanto produto, quanto suplemento, ela é sim segura. Ótimo, incrível. Bom, pessoal, e a creatina da Functional Nutrition é um produto que você, às vezes, já ouviu esse termo, que é um produto limpo. Limpo de que forma? Sem aditivos, corantes, adição de carboidrato. Então, você está realmente comprando somente o produto creatina. Então, a análise desse rótulo realmente é muito importante para que a sua escolha seja mais assertiva. A creatina da Funcional, ela é pura, sem adição de carboidrato, corante, adoçante ou flavorizante. Natália, foi incrível o nosso bate-papo. Muito obrigado pela gentileza de você ter aceitado o nosso convite. E diga pra gente as suas redes sociais, uma mensagem para os seus seguidores, para os seus alunos. Fica à vontade. Muito grata pela oportunidade de estar aqui conversando com você, Fernando. Bom, dá para os meus contatos, para quem quiser me seguir, meu Instagram é doutora Natália Marques. Eu sempre posto conteúdos úteis, né? Não só para os profissionais da área da nutrição, mas para quem quer se conhecer melhor também na jornada de alimentação e de suplementos, tá? E também, né, tem uma mentoria que é o Inside Out Dietas Funcionais. Esse é exclusivo para os profissionais nutricionistas, para eles continuarem se capacitando nessa prescrição assertiva em consultório. E como mensagem final, cuidem bem do corpo que vocês têm. Vocês moram dentro dele. Ou seja, quem olha para si, quem valoriza as escolhas alimentares, quem valoriza o estilo de vida, com certeza vai performar muito melhor. Com 100, com 70, com 40 anos. Ou seja, né? Olhe para si e faça o seu tempo ser um tempo de qualidade. Utilize as inteligências artificiais para otimizar o seu tempo e sobrar mais para você ter esse autocuidado. Muito grata, Fernando, pela essa oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com você. Nós que agradecemos. E você, conta pra gente nos comentários qual foi o insight mais valioso desse nosso bate-papo. Esse foi o Funcional Cast, uma iniciativa da Functional Nutrition para levar informação de qualidade sobre saúde, nutrição e bem-estar. Compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas. Siga a Functional Nutrition nas redes sociais, funcionalnutrition.oficial. A gente se encontra em breve no próximo Funcional Cast. Até lá!